Todos os meses, a Casa do Caminho realiza em Juiz de Fora, Minas Gerais, uma distribuição de alimentos, roupas, remédios e agasalhos para mais de 300 famílias. Hoje o Seara Espírita vai mostrar o impacto causado por este trabalho em integrantes do movimento espírita do Rio de Janeiro e de São Paulo. Fique atento aos relatos emocionantes destes especiais espectadores e aproveite para conhecer melhor uma de nossas dezenas de ações em benefício do próximo. Na sequência, você vai ficar sabendo o que a célebre autora do livro A Cabana do Pai Tomás tem a ver com mediunidade. Depois, tem Momento Livro dos Espíritos e Conhecimento Espírita. Seja bem-vindo a mais um Seara Espírita. A Casa do Caminho atende a mais de 300 famílias mensalmente. É esse importante trabalho que integrantes do Movimento Espírita do Rio de Janeiro e de São Paulo puderam assistir. Em cada relato, a emoção diante da tarefa de matar a sede de esperança e a fome do corpo. Doutor Ney, o senhor já é um velho amigo da Casa do Caminho e já conhece o trabalho de divulgação da Dona Isabel do Espiritismo. Agora, como o senhor vê o trabalho de assistência social dessa casa? Eu vejo como uma presença dos corações dedicados à causa junto a essa população. Isso é emocionante, sabe? Essa solidariedade que existe no universo de Deus e que falta ainda a nível interpessoal, social. Então, é o momento de abraçar, de dar o carinho. Naturalmente que os mantimentos para um mês, eles vão carregados, imantados dessa energia de sustentação às almas dessas criaturas. Eu vejo uma coisa assim, além dos horizontes da paisagem humana que está aqui, né, dessa fila imensa, das criaturas de todo tipo, de todas as cores, de todas as idades, né? Eu vejo essa inter-relação divina aos corações em progresso. Eu diria, numa resposta assim um pouco surpreendente, que infelizmente nós precisamos disso ainda, né? O nosso querido amigo Espírito da Codificação, Fenelon, diz no Evangelho segundo o Espiritismo que a maior caridade é prevenir a miséria. Enquanto nós não temos as ações político-sociais que tornassem o nosso país um meio que não precisasse desse tipo de ação, ou que não precise desse tipo de ação, nós temos que ter essa ação. Então, ao mesmo tempo, nós lembramos de Jesus nas suas instruções no Evangelho, né? Aquilo que fizeres eu deixar de fazer ao menor dos meus irmãos, a mim estareis fazendo ou deixando de fazer. Então, Jesus é o mestre do envolvimento, do acompanhamento. Jesus se identifica com o menor. E aqui nós estamos diante, teoricamente, pelo menos do ponto de vista financeiro, né, dos menores. São os excluídos, são os que são pressionados pelas dificuldades de toda a sorte de um cotidiano massacrante. Sabemos que há todo tipo de aflição, mas que faltar a você o necessário ao seu próprio sustento, o próprio Livro dos Espíritos nos ensina que a felicidade na Terra depende da posse do necessário, da consciência tranquila e da fé no futuro. Dona Heloísa, dentro da pedagogia do amor, como a senhora vê a participação desses jovens e crianças na distribuição do trabalho desenvolvido pela Dona Isabel? É a única forma de educar na dilatação da capacidade de amar, a prática, a cicatrização de feridas que vieram dos séculos através de um comportamento agora digno, adequado. E fico encantada com a participação das crianças. Essa oportunidade única de crescimento espiritual. Trabalho belíssimo. Isabel é, nesta encarnação, uma das criaturas mais lindas espiritualmente e fisicamente que eu já vi. Realmente é a primeira vez, né?
Estou assim, muito, mas muito sensibilizada de sentir esse gesto de amor, né? Da Dona Isabel, da equipe. Isso tudo nos contagia e, de certa forma, até nos motiva a sermos um pouco melhores, né? Eu imagino a alegria dessas famílias que são acolhidas não só materialmente, mas que são recebidas com tanto carinho, assim como imagino a alegria da Dona Isabel e da equipe dessa doação, né? Nossa, isso é muito lindo. E o que é significativo não é só um trabalho assistencial, é muito mais do que isso, né? É o envolvimento, é uma atenção, é uma forma até de educar indiretamente. Eles se sentem sensibilizados, contagiados por essa atmosfera, por esse ambiente de espiritualidade. Isso que é o mais significativo, que torna mais rico ainda esse trabalho. Dentre os nomes que se destacam na literatura dos Estados Unidos da América do Norte está o de Harriet Beecher Stowe, nascida em 1819 e desencarnada em 1896. Publicou o célebre romance A Cabana do Pai Tomás, em 1852, uma contundente denúncia da escravatura. O livro serviu como fonte de inspiração para o abolicionismo norte-americano, que culminou com a Guerra da Secessão. Essa obra, um dos grandes clássicos da literatura mundial, foi considerada pelo grande escritor russo Leon Tolstói como uma das grandes produções da mente humana. Fiel seguidora da religião metodista e esposa de um pastor, Harriet sempre frisou que considerava aquele livro como escrito por ordem e indicação extraterrena, pois o escreveu como ao ouvir uma voz que lhe ditava, ficando muitas vezes sem saber o segmento da história. Fenômeno não observado em outros trabalhos de menor fôlego. A experiência da escritora é considerada um caso evidente de obra literária com as mais autênticas características de atuação mediúnica. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana.